Marcelo, esse é o primeiro Tritanel 900. Sim. Vocês vão receber quantos até o fim do ano? Até o fim do ano são 2 aviões e a gente fez uma encomenda de 5 no total. Na verdade, nós deveríamos já estar recebendo o terceiro, mas houveram alguns atrasos na entrega. Então, esse está sendo o primeiro, de um total de 5, 2 até o fim do ano. E por que vocês abriram mão do 350 para o 30900? Acho que uma das coisas que a Azul mais preza é ter a aeronave certa para o mercado certo. Então, até por isso, a gente rompeu com, vamos dizer, com um paradigma que existia de ter um só tipo de aeronave, etc. E a Azul tem uma frota diversa e ainda assim é uma empresa muito eficiente. Então a gente tem lá desde o ATR, passando pelo Embraer, pelo A320 e pelo A330 e agora o Neo. O 350 é um avião espetacular, mas ele é muito grande. É um avião de realmente grande capacidade, o que para nós, nos mercados que a gente enxerga como sendo mais viáveis a partir do Brasil, com a alimentação que a gente tem em Viracopos e nos nossos demais hubs, a gente acredita que o tamanho um pouco menor do 330 é melhor para nós em termos de garantir equilíbrio econômico e mesmo a quantidade de frequências ideal para servir o mercado internacional, que eu posso ter mais frequência. Marcelo. A opção pelo 50 lá atrás foi porque era o avião mais moderno na época. Mas logo depois a Airbus lançou a versão do 330 Neo, que vocês vão poder experimentar hoje, importando algumas tecnologias do 350. Então a gente teve a oportunidade de usar um avião de ultíssima geração também, mas um pouquinho menor, um tamanho um pouco mais adequado para nós. E com comunalidade com a frota que a gente já tem também, né? Tem algumas comunalidades que também é muito importante. 50 eram quantos assentos e do 30? Nesses são 298 assentos, que já são 50 assentos a mais do que a gente tem em alguns aparelhos do clássico, né, do 330 clássico. E o 350 chegava a 350 assentos, né? Então é realmente um avião grande. Qual a diferença de custo por assento em relação ao avião da geração antiga e esse novo avião da Azul, que também tem mais assentos, né? Oferece mais assentos? O consumo de combustível é 10% menor, né? Então com a maior capacidade a gente estima que há algo entre 15% e 18% de redução de custo por assento. O que é extremamente relevante no momento em que o combustível sobe, o dólar sobe, então esse avião nos torna mais não só mais competitivos, mas mesmo mais resilientes, né? Ou seja, capazes de suportar melhor essas variações aí dos indicadores econômicos. E vocês planejam encomendar mais aviões desse modelo no futuro? Sim, porque hoje a encomenda que nós fizemos é para adicionar a frota existente. Então nós temos 7 A330 clássicos e vamos receber mais 5 NEOs, mas em algum momento a gente precisa começar a substituir os clássicos. Não é agora, porque eles ainda são aviões estão inteiramente renovados por dentro, aviões em ótimas condições. Então, mas mais para frente sim, a gente vai ter que começar a substituir. Marcelo, eu vi que a Azul está lançando o voo de Guarulhos para Manaus e Belém, eu acho que setembro, sim. agosto. A Azul estuda usar o A330 nessas rotas mais distantes, que talvez daria mais rentabilidade para a empresa? Não, porque como algumas rotas que a gente opera nos dão a oportunidade de usar o mesmo avião, de ir e voltar no mesmo dia, ou seja, até de fazer voo diurno e tudo, a nossa utilização média do 330 é muito alta já. Então a gente não tem a necessidade, se toda a nossa malha fosse daquele modelo clássico, né, vai de noite, fica o avião parado o dia inteiro no destino e volta de noite, fazer alguns voos domésticos faria sentido. Mas como a gente tem tanto Lisboa como Orlando e Fort Lauderdale permitem que a gente rode os aviões melhor, então a gente já tem uma alta utilização da aeronave. E de verdade, esses aviões não são feitos para voar 4 horas de voo. Eles voam, lógico, mas o custo não é bom. O custo não é competitivo com o A320, por exemplo, que é um avião feito para isso. Desculpa, ele tem muito consumo na decolagem. Você fala que não faz sentido, não é bom usar em voos de 4 horas por causa do consumo, custo de o maior decolagem. custo de qualquer avião, em qualquer Sim. voo, está na decolagem, né? Então,
E um avião pesado desse, quanto mais pesado, Sim. né, mais Com certeza. essa relação da decolagem com o resto do voo é expressiva. Então, por isso, assim, o ideal dele é voar mais de 6 horas. Mas é o ideal. Voar 4 horas, tudo bem, se tiver muita carga, não estou dizendo que a gente não faria ou não fará em algum momento se for adequado, mas não é o ideal. Por algum momento, só a carga justifica um voo de um 30 na Azul? Não, porque ele não é inteiramente cargueiro, Sim, né? mas nunca chegou a carga para justificar o voo, mesmo não sendo cargueiro. Não, assim, a capacidade de barriga do avião não permite que você tenha volume de carga suficiente para justificar um voo só por carga. Sistema de entretenimento de última geração, vocês vão notar o silêncio a bordo, o ruído dele é muito menor do que num 330 normal, ou do que em outros aviões da mesma categoria. Isso acontece porque os motores são maiores, a carenagem do motor é maior, né? Então, eu não sou engenheiro para explicar, mas enfim, a passagem de ar e tudo é facilitada, isso diminui o ruído do avião. E é o que cria mais, é o que faz com que ele seja mais econômico também. É o motor, que é novo, com alguns conceitos que foram trazidos do projeto da 350, e o desenho das asas, que se vocês repararem as asas, elas são bem fininhas assim na ponta, e isso junto traz essa economia de combustível, menor ruído. Mas inicialmente ele vai voar para Orlando. Tá. Porto não. Ainda não. Ainda não. O voo segunda de Porto vai ser com ele? Não. Não vai ser? Não. O voo inaugural internacional desse avião é para Orlando. A partir de É o quando? Viracopos Orlando. Quando? É uma previsão, né? Tá 7 de junho, mas Junho? é previsão ainda, a gente 7 não de junho. confirmou. Esses voos vão ser novas rotas ou vão substituir? Não, o que a gente está fazendo basicamente é incremento de frequências para as rotas que a gente já opera. Mas lembrando que a gente começa a voar para o Porto agora dia 3 de junho, né, segunda-feira. E obviamente que ter essa frota é o que permitiu a gente começar esse voo. Então, esse avião assume outros voos e os aviões que estavam fazendo esses outros voos assumem a rota. Usar o A330 de lançar uma rota para Santiago, já que a Avianca, né, deixou recente essa rota. Não, ainda não. Santiago. Por quê? Porque o avião ideal para essa rota é o A320 nosso. Uma vez que os nossos A330 estão todos comprometidos com os voos de longo curso. E a gente ainda tem tanta coisa no doméstico para fazer, principalmente até em função da Avianca, né, de se abrir algumas oportunidades de mercado, que a gente prefere explorar primeiro essas oportunidades no mercado doméstico para depois um dia pensar em entrar no Chile. A gente entrou na Argentina não tem muito tempo. No Uruguai a gente já está há mais tempo, e na Guiana Francesa há mais tempo ainda, e a gente espera esse ano ainda poder entrar em Santa Cruz de la Sierra. Não é um voo de Viracopos, né, mas é um novo destino internacional na América do Sul. A gente tem a 321 encomendado. Na verdade nós já temos encomendas, mas não é o de longo alcance, a gente pretende usá-lo no doméstico. Porque, apesar existe a versão de longo alcance, mas o Brasil é um pouco longe demais de tudo. Então, essa versão de longo alcance que a Airbus disponibiliza agora, ela, por exemplo, não consegue fazer Viracopos, Miami. Ela consegue fazer Fortaleza, Brasília. Mercados estão um pouco mais para cima do Brasil. Então, para nós, nesse momento, não é interessante a versão de longa distância. A gente vai usar a versão doméstica mesmo para fazer rotas tronco, principalmente a partir de Viracopos. Marcelo, Pode ser que em algum momento a gente tenha interesse, mas aí é lá para frente. O que a gente tem hoje de concreto é isso. Só pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado que a Azul não tomou nenhum avião da Avianca, tá? Negociou, eu vou dizer assim, o lessor que conseguiu tirar um avião da Avianca, é óbvio que ele... Não, todos, né? Os lessores que tiraram os aviões da Avianca, para eles é mais barato e mais fácil manter esses aviões no Brasil, porque eles não precisam exportar o avião, enfim. Então eles ofereceram para as companhias brasileiras, principalmente para nós e para a TAM, que somos operadores de Airbus. Então sim, uma boa parte dos aviões 320 que a gente está recebendo esse ano vão vir da Avianca. Você sabe dizer quantos e já receberam alguns? São cerca de 10 e já tem 2 voando. Já está com a marca da Azul? Já está com a marca. Todos vão voar Então, somente com a marca da Azul. São 10. Tem algum total. A319, A318? Não, só 320 Neo. Então, Todos 10 são Neo. hoje
Isso. 2 na rota. E a gente soube que a Latam pegou alguns 320 clássicos. Jogaram 10. Clássicos, só que os que eles pegaram são os clássicos. Marcelo, e das configurações dessa aeronave? Tem algum diferencial que vocês colocaram? Quais são os diferenciais? Bom, Conforto mesmo para o passageiro. eu acho que é mais a questão do entretenimento, as telas são maiores. Mesmo na econômica? A disposição de assentos é a mesma, assim, e o espaçamento é o mesmo também. Lembrando que a gente já tem uma configuração interna super boa nos nossos produtos, né, inclusive no 30 normal. O assento do executivo ele tem mais espaço para guardar porta-treco, como a gente fala, né? Que você está com a mão cheia de coisa ali, chegando no voo, você tem onde botar, você tem mais lugares para botar coisas. Não, na verdade esse foi um dos grandes motivos até que levaram a gente a trocar a encomenda que a gente tinha de 350 pelo 330, né? Porque essa transição fica muito mais fácil. Né? A mesma tripulação, eles têm algumas adaptações sim, mas a mesma tripulação pode voar os dois. Equipamentos de solo são os mesmos, então tem bastante comunalidade, né? É uma convivência entre os dois modelos muito tranquila para a empresa, né? E, inclusive com custos reduzidos, né? Nesse sentido. Agora, esse avião, ninguém perguntou ainda, ele tem um alcance maior, ele pode voar 1.000 quilômetros a mais do que o clássico. Né? Então, para o futuro, isso abre possibilidades da gente pensar em algumas rotas que com o clássico seriam mais difíceis. Qual o range do Neo comparado ao clássico? Ele voa 1.000 quilômetros a mais. Por exemplo, esse avião teria dificuldade o clássico chega na Alemanha, por exemplo, com limitações de carga, você já não pode usar todo o espaço de carga. Mesmo em Paris, você fica com limitações de carga, não de passageiro. Mas se em vez de embarcar 15 toneladas de carga, você tem que embarcar menos. Já esse avião, ele chega com um peso maior, né? Ou seja, você pode embarcar mais carga em destinos como França, Alemanha, o costa oeste dos Estados Unidos. Quantos tem encomendas dele? 5. O Neo vocês planejam chegar até Paris? Não é um plano concreto, mas é uma possibilidade, sim. Porque hoje a gente tem voos com uma parceira nossa, eles vão 5 vezes por semana, pode ser que em algum momento, mas não esse ano, tá? Por favor, nem agora, tão cedo, a gente complemente os voos deles e voe o resto das frequências, voe 3 frequências, aí fica um voo diário, vamos... Com a chegada dos 5, tem previsão de utilizar nas outras bases internacionais Azul, Confins e Recife? Tem. Assim, eu não sei te dizer hoje, esse avião vai fazer um Confins alguma coisa, mas a verdade é que ele não tá escravizado numa rota, então ele vai fazer alguns voos em várias rotas. Ele vai complementar a frota e não substituir. Mas a tendência é que a gente use mais esses aviões em Viracopos. Ele é apto a ter conexão pela internet, ela não está ligada e ela não vai estar ligada no início, porque a Azul ainda está estudando que fornecedor de banda ela vai usar, qual vai ser o custo e tudo, mas ele é um avião super conectável, vamos dizer assim, né? Então, O clássico já era? Não, da forma como ele está hoje, não. Então esse avião ele veio com um sistema que é capaz de você ter streaming, internet a bordo, apenas não está habilitado ainda e a gente está estudando como vai ser esse produto. Marcelo. Uma data para ter essa tela? Não, porque aí tem problema de banda, né, de satélite, enfim, a gente está vendo como vai ser, mas não tem um projeto ainda fechado nesse sentido. Esse avião está aqui hoje mostra a importância de ter um hub, tá, e de desenvolver um hub. Viracopos hoje é o maior hub da América Latina, é o segundo maior hub da América Latina. O que a gente quer dizer com isso? É o segundo aeroporto, depois da cidade do Panamá, que tem mais voos de uma única companhia aérea e mais destinos servidos por essa companhia aérea. A gente tem mais voos aqui que os nossos concorrentes têm em Guarulhos. Ou mais do que a Aeroméxico tem na Cidade do México, por exemplo. Então, assim, é realmente um patrimônio da região que tem o 7º maior PIB do país, tá? Que era uma região extremamente desatendida e Viracopos hoje tem a capacidade de atender a cidade de Campinas, essa região toda e a cidade de São Paulo, que é estrangulada, né? Ou seja, Congonhas não tem nenhuma capacidade de expansão, Guarulhos tem pouca capacidade de expansão, então naturalmente a gente já recebe um fluxo de São Paulo, que não é enorme, o nosso maior mercado é realmente a região,
mas à medida que o tempo passa, que a economia se desenvolve, que São Paulo continua a crescer, a gente entende sim que Viracopos é o terceiro aeroporto de São Paulo. Então, este já é um grande hub e será um hub maior ainda. Aí a Azul tem uma posição dominante nele. Aí, com relação a isso, a tua pergunta, justamente, né, Congonhas é um aeroporto que 100% dos slots de segunda a sexta-feira estão alocados. É 100% saturado. Mas o processo de leilão da Avianca se derreteu no ar. Então, assim, não tem... Assim, embora ainda se diga, o juiz ainda vai resolver, mas a companhia está parada. Então, o mais provável que aconteça são os slots serem perdidos pela Avianca e voltarem para a ANAC para uma distribuição. Então, assim, não é que a Azul... O processo de leilão é incerto. Então, o que a gente espera é que haja um processo de distribuição desses lotes em Congonhas justo e que não promova uma maior concentração de mercado entre Gol e Latam, que já tem 88% dos slots do aeroporto. Se a ANAC seguir as regras atuais, vai ser desastroso, porque eles vão de 88% para 92%, 94% de participação em Congonhas, o que é inaceitável. Então, o que a gente vem conversando com as várias esferas de governo que lidam com isso, é que o governo precisa estudar como vai ser essa distribuição direito, não para privilegiar a Azul, mas é simplesmente para não ter uma maior concentração de mercado ainda num aeroporto que tem uma ponte aérea, que é o quarto maior mercado do mundo e o único que vai ser operado por apenas 2 empresas. Então, o que a gente está buscando efetivamente é uma oportunidade de receber alguns desses slots para poder ter uma ponte aérea e efetivamente trazer mais competição e melhor serviço ao consumidor.